Alguém recebeu aquela famosa recompensa dos 50 pontos? Sim. Quem recebeu? Coronel João Bezerra. Não, o documento da seguinte maneira: o João Bezerra, ele quando mata Lampião, ele estava informado de que havia 2 recompensas que estavam lançadas publicamente, e você sabe que uma oferta pública é o que nós advogados chamamos de ato jurídico unilateral, ela compromete, né? Então, em setembro, mais ou menos, de 1930, o governo do estado da Bahia, ainda na gestão de Frederico Costa, que cairia com a Revolução de 30, oferece e imprime cartazes, oferece 50 contos de réis pela cabeça de Lampião. Em 1931, o Diário da Noite do Rio de Janeiro manda o repórter Vitor do Espírito Santo cobrir as façanhas de Lampião no nordeste da Bahia, que estavam na época em grande evidência. Lampião tinha saído de Pernambuco e tal. As matérias mandadas por Vitor são muito boas, porque saíram da chamada história positivista e entraram na história íntima, descrevendo episódios do maior interesse. Até, por exemplo, eu me lembro de uma que me emocionou bastante: a vida do Correio, do estafeta do Correio na época do cangaço, que se fosse interceptado era morto, degolado na hora. Ele entrevistou alguns carteiros, carteiros do mundo do cangaço, e coisas desse tipo, né? O pavor das pessoas, tudo isso ele documentou, mandou para o Rio. Então surge no Rio, nessa época, a moda Lampião. O Rio era a capital federal. E para não ficar no abstrato, eu digo a você que o maior compositor brasileiro da atualidade do Rio de Janeiro era Castro Barbosa. E Castro Barbosa lança em 31 um samba gravado em etiqueta da melhor qualidade, distribuído no Brasil inteiro, chamado Vou Pegar o Lampião. E essa modinha é muito interessante, porque ele cantava dizendo: adeus Amélia, vou decidir minha sorte, eu vou pro norte, vou pegar o Lampião, 50 contos não fazem mal a ninguém, quero ver se esse malandro dessa vez vem ou não vem. Então é uma coisa fantástica, no Rio de Janeiro, o povo cantando a moda inspirada na figura de Lampião, graças a essas notícias copiosas do jornal Diário da Noite. E o jornal Diário de Notícias de Salvador começa também a calçar e a reproduzir essas matérias. O Diário de Pernambuco publica aqui no Recife também, e surge aquela grande moda Lampião. Surge até um frevo no Carnaval de 1932 sobre Lampião, enriquecendo o ciclo artístico em torno da figura dele, que já era bastante opulento. Então, o que acontece com a questão do prêmio? Bezerra sabia que tinha o prêmio do governo da Bahia, e nessa época no Rio de Janeiro irá surgir de maneira oportunista por uma grande indústria nacional, mas com sede no Rio de Janeiro, que era a capital, a famosa Perfumaria Lopes. Eu ainda alcancei um grande sabonete assim oval chamado Vale Quanto Pesa, que era o carro-chefe da Perfumaria Lopes do Rio de Janeiro. Pois bem, em 31 a Perfumaria Lopes diz: o governo do estado da Bahia está ofertando 50 contos de réis pela captura ou morte de Lampião. A Perfumaria Lopes cobra a oferta, mais 50 contos de réis. E assim foi feito. Então a cabeça de Lampião, a partir de 31, está a prêmio por 100 contos de réis. Morre Lampião em 1938. João Bezerra viaja ao Rio de Janeiro, faz mais ou menos entre agosto e outubro, né? A morte de Lampião, como nós sabemos, se dá no final de julho. E ele, João Bezerra, procura um jornalista que depois se tornaria muito conhecido, porque publicaria, por ocasião da morte de Lampião, um livro muito interessante chamado Bandoleiros das Caatingas, que era o jornalista Melquiades da Rocha, chefe de reportagem do jornal A Noite do Rio de Janeiro, e trabalhava também na revista Noite Ilustrada. E o primeiro repórter vindo do Sul a chegar à Grota do Angico em 38. Veio de avião, aquele aviãozinho pequeno, levou 33 horas do Rio até Maceió, e de Maceió foi para o sertão com uma escolta dada pela Polícia da Lagoa. João Bezerra procura do Rio de Janeiro Melquiades da Rocha, vai à Perfumaria Lopes, assessorado por Melquiades. Não sei se Melquiades recebeu alguma comissão para prestar esse serviço. Eu estive com Melquiades em 1984 e ouvi isso de Melquiades. Não ouvi de terceiras pessoas, ouvi de Melquiades. De lá, eles viajam para Salvador, na Bahia. Chegam em Salvador, e aí há um episódio interessante que me foi relatado por Melquiades.
Audiência com o interventor federal, em 38, Dr. Landulfo Alves. Dr. Landulfo recebe Melquiades e João Bezerra. João Bezerra era, nesse momento, a maior celebridade nacional pelos mídias brasileiros. Revistas nacionais, Noite Ilustrada, o Cruzeiro, etc. e tal. O rádio, que já havia intensamente no Brasil, a morte de Lampião, é anunciada pela Rádio Nacional em ondas curtas, não só para o Brasil, mas toda a América Latina. Já era um tempo novo, um tempo moderno. E o Landulfo Alves diz: olha, meus senhores, o governo do estado da Bahia é um governo sério, mas entendam que esse oferecimento dos 50 contos de réis foi feito por um governo decaído da República Velha, anterior ao regime atual de Getúlio Vargas, que foi inaugurado a partir de outubro de 30. Esse oferecimento é do começo de 1930. Então, de fato, o governo da Bahia não está obrigado a esse pagamento, os senhores vão compreender muito bem. Quando ele começa a descartar a possibilidade do pagamento, o João Bezerra, me contou Melquiades, vai se aproximando dele com uma catadura bastante severa, olho no olho. Doutor, o senhor imagina a dificuldade que eu tive para eliminar o bando de Lampião, né? Eu não posso aceitar agora qualquer explicação. O oferecimento foi feito pelo governo do estado da Bahia. Eu estou aqui falando com o interventor federal do estado da Bahia. E eu não vim aqui, o senhor vai me desculpar, para voltar com as mãos abanando em função de uma desculpa. E foi se aproximando, e foi se aproximando, e foi se aproximando. Quando chegou quase cara a cara com o Dr. Landulfo, o Dr. Landulfo disse: chama o oficial de gabinete, manda chamar o secretário do Tesouro. O capitão Bezerra tem razão. O governo da Bahia, em qualquer circunstância, honrará a sua posição. Manda efetuar o pagamento da recompensa prometida. Aí desanuviam-se as expressões e eles viajam, Bezerra tendo recolhido esse dinheiro. Pela imprensa da época, Bezerra noticiará que pelo menos 50% do butim obtido, ele dividiu em pequenas parcelas pagas a cada um dos soldados. E há algumas evidências de que isso aconteceu. Não apenas alguns soldados foram recompensados, como também coiteiros que intervieram diretamente na orientação de que resultou o episódio do Angico em 1938.